Olá, muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso aulão de revisão da disciplina de informática. Lembrando que nesses sábados vocês irão fazer a avaliação presencial da disciplina de informática no valor de 20 pontos, correto? Então a gente vai rever alguns conceitos que foram vistos durante essas 4 últimas semanas. Vamos falar primeiramente da geração de computadores, né? Lembrando que o computador ele surgiu com a finalidade de resolver problemas computacionais, problemas de cálculos, né? E desde o início o computador vem mudando e revolucionando a sociedade. É, o computador é dividido foi dividido em várias gerações, né? A primeira geração foi caracterizada pelo uso de válvulas, né? O que faziam com que os computadores antigamente, né, os primeiros computadores, como por exemplo a Pascalina, o ENIAC, eles consumiam altos índices de energia elétrica e ocupavam grandes espaços, né, como por exemplo o tamanho de uma fábrica de costura, né, e eles eram gigantescos, né, pelo fato do uso de válvulas, correto? Essa primeira geração foi do ano de 1946 até o ano de 1954. Até que então, a partir da segunda geração, que foi no ano de 1955 até o ano de 1964, veio a substituição das válvulas pelos transistores, né, com que fez com que os computadores reduzissem de tamanho e também reduzisse o consumo de energia elétrica, né? Os transistores, eles estão presentes até nos computadores atuais, né? Então isso foi uma grande invenção para a época. A terceira geração também surgiu o circuito integrado, né, que foi no ano de 1964 até o ano de 1977 e também permitiu que os computadores se reduzissem ainda mais, né? E também teve uma grande evolução do software, com a evolução do sistema operacional, dos programas aplicativos. E no ano de 1977 até 1991, tivemos a quarta geração, que teve o surgimento do microprocessador, ou a CPU, né, mais conhecida como unidade central de processamento. Muitos chamam também de processador. Então, essa geração também foi marcada pelo surgimento do processador. A quinta geração é a geração que começou no ano de 1991 e está até os dias atuais, né, que foi marcada pelo surgimento de grandes computadores com alto índice de processamento, né? A gente vê aí um computador que faz várias tarefas ao mesmo tempo, né? Então é uma geração muito importante, também marcada pela inteligência artificial, né? E processadores com muito poder de processamento, né? Às vezes processador com multinúcleos, né? Que fazem com que sejam realizadas várias tarefas ao mesmo tempo, né? Então é a geração que está sendo executada até os nossos dias atuais, né? Cada vez mais está surgindo novas tecnologias, é, computadores com mais poder de processamento e memória, ok? Então essa foi um resumo principal aí da geração de computadores, né? Você deve gravar aí que, né, uma coisa muito importante é não esquecer, né, que os transistores substituíram as válvulas, né? E com isso revolucionou a partir da segunda geração de computadores, né? Então ele com a substituição dos transistores pelas válvulas, o microcomputador reduziu de tamanho, né? Ocupando menos espaço, reduziu o consumo de energia e também ficaram mais baratos, né? Então essas foram as inúmeras vantagens da substituição das válvulas pelos transistores, correto? Agora vamos falar do significado das palavras hardware e software, né? Lembrando que o hardware é a parte física do computador, ou seja, aquilo que podemos tocar. Exemplos, a gente temos a placa-mãe, o gabinete, o monitor, o teclado, né? Então, o hardware aquilo que a gente vê e podemos transportar, podemos pegar, tocar.
Então isso é conhecido como hardware, né? Então é isso, correto? O hardware é a parte física. Eu espero que você memorize esse conceito também, que é super importante, né? Agora, o software já é a parte lógica do computador, né? Constituída pelos programas, aplicativos e o sistema operacional. São instruções que fazem com que o hardware funcione, né? Temos, a exemplo, o próprio sistema operacional, que é o Windows, né? Temos também o sistema operacional Linux e os programas aplicativos, como o Word, por exemplo, aquele aplicativo para digitação de textos, né? E o Writer, que a gente também baseou nessa disciplina, né? A gente viu aí, e daqui a pouquinho também vou estar falando sobre as funcionalidades do Writer. E é claro também uma outra importante função, né, que são os navegadores de internet, né, que outro exemplo de software, né? A gente usa o Google Chrome para fazer navegação na internet, ou o Firefox, até mesmo o Internet Explorer ou o Opera, né? Então, são programas para ter acesso à internet. Então, tudo que é, então a gente pode memorizar da seguinte forma, né? O hardware é aquilo que a gente podemos tocar. Já o software, já a gente não podemos tocar, a gente só visualiza através do hardware, né? Ou através do monitor, por exemplo, né, que mostra na tela as informações principais, correto? Então, o hardware e o software, eles vivem lado a lado, ou seja, um depende do outro, correto? Vamos agora falar sobre os periféricos de entrada de dados, saída de dados e mistos, nem periféricos mistos, né? Os periféricos de entrada de dados, eles enviam informações ou ações para o computador, né? Um exemplo bem comum aí é o próprio teclado, o mouse, né? No teclado, por exemplo, quando você está digitando aí os caracteres alfanuméricos para gerar um texto, né, aí no próprio Writer. Então, você tá fazendo com que o teclado entre dados no computador, né? Então, o mouse também, né, quando você está clicando aí, dá um clique duplo, né, está abrindo um programa, né? Então, é um dispositivo de entrada de dados. E também o microfone, né? O microfone, quando você vai fazer uma gravação, né, através do computador, né? Você quer fazer, por exemplo, uma gravação de vídeo aula, né? Eu, nesse momento, por exemplo, estou utilizando o microfone, né, para fazer essa gravação dessa videoaula para vocês, né? Então, ou seja, está entrando dados pelo computador, correto? Quanto aos dispositivos de saída, eles recebem informações ou respostas de ações do computador, como por exemplo, o monitor, né? Monitor do seu notebook, ou monitor do seu computador pessoal, né? A impressora comum, né? Que quando é uma impressora que ela só imprime, né? Então ela vai imprimir na tela, vai mostrar os dados. Por exemplo, você acabou de digitar um texto e deseja imprimir esse texto, né? Então, o que você vai fazer? Você vai usar o aplicativo Writer e vai lá na opção Arquivo, Imprimir, né? E tudo que você digitou será mostrado através do papel, né? Então a impressora é um dispositivo de saída. Ela mostra aqueles dados que foram processados, que foram criados pelo computador, né? E lembrando que a unidade central de processamento, que é conhecida como processador, que daqui a pouquinho eu vou estar falando, ela é muito importante para isso. E também a caixa de som, a partir do ponto que ouvimos uma música no computador, né? E temos também vários outros dispositivos aí de saída de dados, certo? Quanto aos dispositivos mistos, na verdade, eles fazem as duas funções ao mesmo tempo, né? Eles são capazes de enviar e receber informações do computador. A exemplo, a gente tem a impressora multifuncional, né? Uma impressora multifuncional, ela imprime, tira xerox e escaneia, né? Então, ela é uma impressora multifuncional. Quando ela imprime um documento, ela está recebendo dados do computador, né? Se ela está tirando um xerox, né? A partir do momento que ela está fazendo uma cópia daquele documento, né? Ou então ela está escaneando uma foto, por exemplo, e está mandando para o computador, aí a partir desse ponto ela já está fazendo a função de entrada de dados, né? Então ela faz as duas coisas ao mesmo tempo, que é entrar dados pelo computador, por exemplo, através do scanner ou do xerox, e enviar e receber dados
gerados pelo computador, que no caso uma impressão, por exemplo, né? Ou quando a folha do Xerox é impressa, né? Então aquilo é uma saída de dados, correto? O pendrive também é outro exemplo, né? Que você pode abrir um arquivo já salvo através do pendrive, né? Ele está sendo mostrado na tela, um arquivo salvo. E ao mesmo tempo você também pode jogar, salvar lá dentro do seu pendrive, né? Um arquivo, está enviando dados para o pendrive, né? Quando você envia um dado, aí ele também tem a função mista, né? A função de enviar dados e receber dados, mostrar dados, né? Na tela. O disco rígido também, que é o HD, né? Que eu vou estar falando daqui a pouquinho, também é outro exemplo, correto? Então, espero que fique bem claro isso aí, né? Porque isso será cobrado na prova, né? Você deve diferenciar esses três itens, né? Então, se você ficou com alguma dúvida, volte ao conteúdo, dá uma lidinha nessa parte, que isso aí com certeza será cobrado na prova, certo? Vamos agora falar sobre as unidades de medida em computação, né? Lembrando que o bit é equivalente a 8 bytes, né? E o bit é a menor unidade de informação, né? Então, lembrando que o nosso computador ele entende somente o 0 e 1. É como se a linguagem dele fosse entender somente 0 e 1, que é o código binário, né? Então a gente passa as informações para o computador, ele transforma essas unidades, essas informações comuns, de modo que o computador só entende de 0 e 1, né? Então cada dígito, né? Cada Cada pedacinho, vamos supor, você está digitando um texto, né? Cada letra que você digitou é equivalente a 8 bytes, né? Isso aí vai sendo medido, né? Então, cada byte corresponde a cada caractere ou letra digitada. Por exemplo, a letra A, sua medida vale 1 byte, né? Então, cada caractere, cada ponto, cada acento é correspondente a 1 byte, né? E 1 byte é a mesma coisa de 8 bits, correto? Então, é importante que você memorize isso aí, tá bom? E 1024 bytes é igual a 1 kbyte, né? Então é a mesma coisa que você está medindo aí uma unidade de massa em quilograma, né? Então a unidade do computador também, as medidas dos programas, né? Dos arquivos, dos nossos arquivos também temos as medidas, né? Que é o byte, o kbyte, né? Às vezes você vê muito isso aí, né? 1024 kbyte é a mesma coisa que 1 megabyte, né? Então é só importante você memorizar esse conceito, né? Então 1024, ó, vai só aumentando as medidas, né? Aí depois eu tenho 1024 megabytes é a mesma coisa que 1 gigabyte. E 1024 gigabytes é igual a 1 terabyte, né? Hoje em dia, os nossos HDs atuais e modernos, eles estão sendo medidos em gigabyte e até mesmo em terabyte, né? A gente temos aí, por exemplo, um HD de 1 terabyte, né? Que é uma medida que tem muito espaço de armazenamento, que armazena até 1 terabyte ou mais, né? E com relação às memórias, né? As memórias a gente tem aí memória sendo usadas nas medidas de gigabyte, né? Por exemplo, memórias de 4 GB, memórias de 8 gigabytes, né? Então a gente não tem memória acima ainda de giga, né? O HD a gente já está na unidade aí em terabytes, né? Mas com relação às memórias, né? Elas estão sendo medidas aí em unidade de armazenamento, unidade de velocidade, né, a capacidade da nossa memória é utilizando aí a unidade gigabyte, tá bom? Então é isso aí. Dei alguns conceitos básicos sobre isso aí, né? Se você tiver alguma dúvida, eu te aconselho sobre esses assuntos, eu te aconselho que volte ao conteúdo, dá uma lidinha, né? Que você vai entender um pouco melhor. A gente temos aí o nosso teclado, né? O nosso teclado, ele derivou-se daquelas antigas máquinas de escrever, né, aquelas máquinas de datilografia, e ele é uma importante ferramenta, né, para a digitação de caracteres numéricos e alfanuméricos, né. Temos aí as principais teclas do nosso teclado, como por exemplo o backspace, a tecla para apagar o caractere que fica à esquerda do cursor, né. Bom, gente, a gente vai continuar falando sobre esses assuntos na próxima videoaula, correto? Até lá!